Sou Luna Josiele, do segundo ano de Alimentos, e eu resolvi falar sobre Joaquim Manuel de Macedo. Bom, Joaquim Manuel de Macedo foi um escritor brasileiro. Sua primeira obra foi A Moreninha, que deu origem ao romance romântico brasileiro. Ele nasceu em Itaboraí, no Rio de Janeiro, em 1820 e se formou em medicina em 1844. E no mesmo ano publicou o romance A Moreninha, que foi muito apreciado pelo público da época. Em 1849 ele fundou a revista Guarabara, juntamente com Gonçalves Dias e Porto Alegre. Embora Joaquim Emanuel tenha se formado na profissão de medicina, ele nunca exerceu ela. Ele amava o legislatério e foi professor de História no Colégio Pedro II, preceptor dos netos do imperador Pedro II, membro do conselho, e diretor da instituição pública, fundador e orador oficial do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ele era muito envolvido também na política e foi deputado em várias legislaturas. Bom, o romance romântico brasileiro, naquela época, ele era publicado em folhetins, nos capítulos dos jornais. No início, eles publicavam os folhetins em francês, mas com o tempo eles foram traduzidos. E somente em 1844 que se definiu a nossa verdadeira prosa da fixação do romance A Moreninha. Eu acho que, no caso, quer dizer, que, também em 1844 que foi, como é que eu posso dizer, postado como um livro, Que somente os folhetins que faziam mais sucesso que eram impressos como livro naquela época. Bom, A Moreninha, a história, melhor dizendo, ela tem uma linguagem simples, uma trama fácil, uma descrição de costumes da sociedade carioca, com festas, pequenas intrigas de amor, e terminava com um final feliz. Que é uma característica muito comum das obras de Joaquim de Macedo, porque os seus livros eles têm as características de falar sobre a burguesia do Império, a família, os namoros de estudantes, uma sociedade, funcionários públicos, comadres, sempre envolvendo uma sociedade burguesa pequena, alguma coisa do tipo assim. Ele era chamado de Marcedinho e ele foi um dos primeiros a escrever um ciclo amplo de romances que poderiam ser chamados de novelescos. Só que ele nunca superou José de Alencar. Uma de suas obras é Moreninha, como eu já disse, O Moço Loiro, Dois Amores, Rosa, Vicente, Oculto de Dever, O Rio do Quarto, As Vítimas, Algozes e entre outros.